Vamos retomar o nosso conteúdo então, pessoal. Anteriormente a gente tinha falado sobre a ordem Coleóptera, então lembra lá o primeiro par de asas do tipo élitro. Esses organismos, tanto na fase imatura quanto na fase adulta, eles têm aparelho bucal do tipo mastigador, então tanto fase jovem quanto adulto pode ser considerado praga. E nós temos muitas espécies dentro de Coleóptera que têm importância na agricultura aqui. Vamos falar agora da ordem Lepidoptera então. A ordem Lepidoptera ela é representada aqui pelas borboletas e pelas mariposas. Então a gente tem uma diferenciação aqui entre borboletas e mariposas. Borboletas geralmente têm as asas um pouco mais coloridas, têm o hábito diurno, então elas saem para forragear durante a manhã. E as mariposas, como elas têm o hábito noturno, elas têm uma coloração mais acinzentada, mais palha, para passar despercebida à noite ali e conseguir evitar os seus predadores. É uma ordem também que tem grande importância econômica. Por quê? Toda fase jovem de mariposa ou de borboleta são lagartas, né? E as lagartas são sempre fitófagas aqui nesse caso. Então, ela tem essa importância por ser fitófaga, mas a gente tem que levar em consideração que tem muitas espécies que se alimentam lá de plantas, mas a densidade populacional delas nunca é do tamanho em que venha causar problemas econômicos. Então, tem algumas espécies que são capazes de causar danos às culturas, outras não, embora todas se alimentem aqui de plantas, tá? São holometábolos, então assim como os coleópteros, elas têm um ciclo de desenvolvimento completo. Do ovo eclode as lagartas, que passam por equidizes até virar uma pupa, e da pupa nasce um adulto. Então, metamorfose completa. Lembra disso, quando a gente pensa em borboleta pequena, é porque ela é pequena, não é porque ela está jovem. A fase jovem dela é uma lagarta totalmente diferente. Então, metamorfose completa, não tem como ser M-metabolia. Façam essa associação que vai ajudar vocês. Bom, as fases jovens, que são chamadas aqui de lagartas, são do tipo eruciforme, então aqui todas as lagartas são do tipo eruciforme. O que significa isso? São lagartas que têm, a cabeça dela está aqui, tá? Não é do outro lado, a cabeça dela está aqui. Então ela tem 3 pares de pernas torácicas, são as pernas verdadeiras, que depois o adulto vão apresentar, e ela pode apresentar aqui falsas pernas abdominais. Então essas falsas pernas abdominais estão aqui no 5º, 6º, 7º, 8º e 10º segmento abdominal. E algumas dessas lagartas, elas não têm as falsas pernas no 5º e no 6º, só tem lá no 7º e 8º. Então, quando elas vão andar, elas não conseguem se movimentar como essa lagarta. Então elas caminham como se estivesse medindo o palmo e por isso elas são chamadas de falsa medideira, tá? Mas elas são do tipo eruciforme. Cuidado para não confundir, porque em Hymenoptera, que é outra ordem, a gente também tem lagartas do tipo eruciforme, só que as lagartas de Hymenoptera elas têm mais pares de falsas pernas abdominais aqui. Então não confunda, as lagartas de Lepidoptera têm essas falsas pernas que estão posicionadas aqui, 5º, 6º, 7º, 8º e 10º segmento. Tá? Bom, após a eclosão, elas são chamadas de neonatas, são essas pequenininhas aqui, ó, elas são chamadas de neonatas. Assim que elas nascem, elas se alimentam pouco e já passam por equidizes para aumentar de tamanho, tá? E até chegar à fase de pupa, elas podem passar em média aí por 5 a 8 equidizes. E aí elas se transformam em pupa, a pupa vai sair um adulto e que não faz equidize mais. E essas lagartas são essencialmente fitófagas, causando grandes danos à agricultura. Já comentei isso no slide anterior, né? O aparelho bucal aqui de Lepidoptera é do tipo sugador maxilar, no caso adultos, tá? Então a gente tem a característica de adultos ter o aparelho bucal do tipo sugador maxilar. O que acontece nesse aparelho aqui? Mandíbulas, as peças primordiais que são encontradas em outros insetos que são mastigadores, elas foram modificadas. No caso das Lepidópteras, isso se tornou uma espirotromba ou probóscide, tá? Que quando está em repouso, ela fica enrolada dessa forma aqui, e quando ela vai se alimentar,
ela estende esse aparelho bucal e com isso ela consegue alcançar o néctar que está dentro, às vezes, de flores que são bem profundas. Então, esse comprimento aqui é variado de acordo com mariposas, com borboletas, e é um caso também de coevolução. Às vezes as plantas preferem que um certo tipo de mariposa faça uma polinização delas, elas aumentam essa profundidade onde o néctar está, e só algumas espécies de mariposas que têm a probóscide desse comprimento conseguem alcançar o néctar. Então só elas vão fazer a visita a essas plantas, só elas vão fazer a polinização. Tá? Lembrando que na fase jovem, as lagartas têm um aparelho bucal do tipo mastigador. Os adultos eles vão se alimentar de néctar e pólen, e é característica das asas das mariposas e lepidópteras terem as asas cobertas por escamas. Tá? As asas são do tipo membranosa, então lembra lá que em Coleóptera a gente tinha o primeiro par do tipo élitro e o segundo par do tipo membranoso? Aqui em Lepidóptera nós temos os dois pares do tipo membranoso, mas o que difere a membranosa de uma ordem da outra? Aqui no caso de Lepidóptera nós temos várias escamas cobrindo essa asa membranosa e que dá coloração também a esse inseto. De uma forma geral, o corpo inteiro de mariposas e lepidópteras são cobertos por pelos e escamas. Inclusive quando essas mariposas vão ovipositar na planta, elas podem liberar várias escamas para cobrir esses ovos e proteger eles contra a dessecação, contra a ação de inimigos naturais. Elas têm olhos compostos bem desenvolvidos, que estão posicionados lateralmente aqui na cabeça desses lepidópteros, e os ocelos geralmente estão escondidos pelas escamas e situados entre os olhos, aqui nessa região da cabeça. Para que servem esses ocelos? Eles não formam imagem, como os olhos compostos, que são os olhos verdadeiros, mas eles ajudam na percepção da modificação da intensidade luminosa, então ajuda a perceber o fotoperíodo ali, para o inseto entender o ciclo do dia e noite que ocorre. Bom, terminada a ordem Lepidóptera, vamos agora para a ordem Hemiptera, que é outra ordem de muita importância na agricultura. A ordem Hemiptera, ela inclui um grande número de insetos diferentes, que são conhecidos por nomes populares diferentes. Então nós temos lá os percevejos, cigarras, cigarrinhas, pulgões, cochonilhas, psilídeos e mosca branca. Tem vários outros também representantes aqui dentro de Hemiptera. Então ele é bem diverso com relação a grupos diferentes de nomes comuns. Tá? O que caracteriza a ordem Hemiptera? Ela é chamada aqui de Hemiptera por causa de hemi, metade, mais píptera, asa. Então ela tem a asa, metade de um tipo e metade de outro. Eu já vou mostrar, são as asas características dos percevejos. As outras subordens que tem dentro de Hemiptera não tem esse tipo de asa, mas ela dá nomenclatura para a ordem. Todos esses organismos aqui, eles apresentam um aparelho bucal do tipo sugador labial. Esse aqui, ó, é um percevejo, esse aqui é o aparelho bucal dele. As peças bucais foram modificadas em um rostro, que é essa estrutura mais rígida aqui. Apesar dela ser mais rígida, não é a parte em que o inseto usa para alimentar. Essa parte rígida aqui, ela está escondendo, protegendo estiletes bem finos, que estão protegidos aqui na parte interna dele. E aí, quando o inseto vai fazer a alimentação, ele consegue dobrar esse rosto e inserir o estilete na planta ou no hospedeiro para fazer a alimentação. Então lembre-se, Coleóptero mastigador, Lepidóptero sugador maxilar, no caso de Hemiptera, sugador labial. Isso também costuma ser cobrado em concurso. Eles são hemimetábolos. No caso aqui dos percevejos agora, a gente consegue perceber que existem filhotes muito parecidos com os pais. Então, do ovo nasce uma ninfa, que já é muito parecida com um adulto, e aí ao longo do desenvolvimento ele só vai se desenvolvendo as asas e maturando os órgãos sexuais até chegar um adulto. Dentro dessa ordem nós temos predadores, hematófagos e fitófagos. Nós temos muitas espécies de importância aqui para a agricultura por serem fitófagos, mas nós também temos muitas espécies que são exploradas
como inimigos naturais, como predadores na agricultura. Bom, dada essa diversidade que a gente tem dentro de Hemiptera, aqui vale a pena a gente estudar as subordens que tem dentro de Hemiptera, que vai caracterizar em grupos que têm características diferentes, iguais, né, igualitárias. Quais são essas subordens? Nós temos essas três aqui, ó, Sternorhyncha, Alkenorhyncha e Heteroptera. Pessoal, é muito importante saber qual o nome comum desses grupos aqui que pertence a qual subordem. Macete para vocês lembrarem. Olha só, Heteroptera tem um Pzinho aqui. Esse P aqui é de percevejo. Então, dentro de Heteroptera, a gente tem os percevejos. Dentro de Alkenorhyncha, nós temos cigarras e cigarrinhas. Observe, esse nome aqui tem 2 Cs. Cigarras e cigarrinhas. E em Sternorhyncha, o que eu vou lembrar aqui, professor? Bom, Sternorhyncha lembra do S, e eu já vou contar por quê. S de sujeira, e eu já vou contar para vocês por quê, tá? Então vamos ver em detalhe cada uma dessas subordens. E vamos falar primeiro das Sternorhynchas. Olha aqui, de cara eu já mostro para vocês as cochonilhas ali nessa primeira imagem. Sujeira, né? São insetos geralmente que vivem em grandes colônias, tá? E eles têm a capacidade de secretar cera, secretar substâncias pulverulentas brancas, no caso da mosca branca, que vão deixar o local onde eles estão colonizando ali com aspecto sujo. Ou, por ter câmara-filtro, que eu já explico o que é, eles vão liberar uma substância açucarada, que vão fazer com que um fungo da fumagina cresça, e aí a planta vai ficar com a superfície ali coberta da cor preta. Tá? Então associem esses organismos aqui, que são os hemípteras menores, com sujeira, por causa de viver em colônia, por causa de produzir cera ou substâncias brancas secretadas, e também pelo hábito alimentar deles de produzir esse ronidil que eu já explico o que é. Tá? O rosto dessa subordem aparentemente é separado da cabeça, ele é emergido bem na parte de baixo do corpo, como se ele estivesse saindo lá da inserção do primeiro par de pernas já. As antenas podem ser longas ou curtas, nós temos espécies aqui que podem ser ápteras ou alados, no caso dos pulgões a gente pode encontrar as duas formas, tá? Geralmente quando na colônia a gente tem pulgão que está com asa, é porque aquele ambiente já está saturado, não tem alimento suficiente, então a espécie entende aquela insuficiência alimentar, produz indivíduos alados para que eles possam voar, né, em busca de um local melhor para colonizar. E aqui as ninfas ou adultos podem permanecer aderidos às plantas. Nós temos no caso cochonilhas, que às vezes tem só uma fase de ninfa que é móvel, depois que ela fica presa à planta, ela fica ali até morrer, fica sugando a planta até morrer. Tá? A reprodução é sexuada ou por partenogênese. Assexuada é quando há troca de gametas entre o sexo masculino e feminino. E por partenogênese, pessoal, é quando a fêmea consegue produzir clones sem que haja presença de machos. Então isso aqui que facilita um desenvolvimento muito rápido desses organismos, produzirem colônias muito grandes e serem vistos como seres sujos, para vocês lembrarem aqui de Sternorhyncha. E apresentam câmara-filtro. O que é a câmara-filtro, pessoal? A maioria todos os insetos, né, eles têm uma similaridade com um tubo, é como se o corpo deles fosse um tubo. O aparelho digestivo deles também é como se fosse um tubo. Então aqui da boca até o ânus é como se fosse um tubo. Então a maioria dos insetos, tudo que eles vão se alimentar passa por todo esse tubo. Aqui no mesêntero, que é uma região do aparelho digestivo, é onde vai haver a digestão propriamente dita, a absorção dos nutrientes, o que não serve vai para a parte posterior e vai ser excretada em seguida. No caso aqui de Sternorhyncha, eles fizeram uma adaptação, uma adaptação do seu sistema digestivo. Que adaptação é essa? A parte aqui de trás do proctodeu, que é responsável pela excreção do que não é absorvido pelo inseto, ela foi modificada aqui para frente. Então a gente tem estomodeu, o proctodeu já está ligado aqui no final do estomodeu, e aí
Quando o inseto se alimenta aqui de seiva, que é uma substância às vezes inadequada nutricionalmente, não tem muitos aminoácidos, não tem muitos nutrientes, tem mais carboidratos e líquidos que não vão ser utilizados por esses insetos, eles evitam que isso tudo passe pelo mesêntero. Então ele já joga direto para fora para ser excretado. Tá, eu estou mostrando a formiga aqui porque ela está maior, mas não é ela que tem esse tipo de sistema digestivo não, tá? É o pulgão que está aqui embaixo. E aí a excreção desse inseto é na forma de uma gotícula açucarada, tá? Que é conhecida como honeydew. Essa gotícula aqui, ela atrai, às vezes, outros organismos, no caso da formiga, está se alimentando, que vai ter uma simbiose aqui, né, entre o pulgão e essa formiga. A formiga protege o pulgão e ela se aproveita do honeydew que está sendo liberado. Tá? Mas quando esse excremento aqui é depositado na planta, favorece o surgimento de um fungo, da fumagina, que vai deixar essa folha na coloração preta, e com isso a planta não consegue fazer uma fotossíntese da maneira adequada e acaba retardando o seu desenvolvimento. Ele é um grupo muito danoso à agricultura, por causa de danos diretos. O ato de sugar a seiva ali causa distúrbios fisiológicos na planta. Elas podem injetar toxinas, mas um grande pulo do gato aqui com relação aos esternorrinca é a transmissão de viroses, tá? Que são danos indiretos causados nas plantas. Então todos os esternorrincas têm essa capacidade de transmitir viroses e por isso que eles têm muita importância na agricultura. Nós vamos encerrar esse bloco por aqui e daqui a pouco a gente volta.